Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. E hoje nós vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 12. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, agora é rei de Israel. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito e que era inimigo de Salomão, virou inimigo de Salomão, soube disso, voltou de lá do Egito. Ele trabalhava para o rei Salomão e ele recebeu uma profecia de que ele seria rei de 10 tribos de Israel. Depois disso, verso 3, depois disso mandaram chamá-lo, então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. O Jeroboão está liderando um movimento, especialmente da parte dos que faziam trabalho forçado, que eram os povos que viviam entre os israelitas, mas não eram israelitas, eram cananeus que sobreviveram. E, assim, os estudiosos dão a entender que Roboão, para todas as construções e a imponência do seu reino que ele teve, ele aumentou muito a carga de impostos e tributos sobre o povo mesmo. E aí é nesse sentido que o Jeroboão aí está reclamando junto com o povo desse jugo pesado, né? Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. Atitude sábia do Roboão inicialmente, pedir 3 dias para pensar no assunto. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Então, o conselho foi: seja um servo desse povo, atende o que eles estão pedindo. E aí o seu reino vai ter êxito, né? A palavra das autoridades, o pessoal mais experiente, mais maduro, né? Verso 8, Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Então, Roboão tinha uma série de jovens servos ali no seu palácio, como seus conselheiros. Ele vai agora se aconselhar com esses jovens. Ele rejeita a palavra dos conselheiros mais experientes para se aconselhar com os jovens. Perguntou-lhes: Que conselhos vocês me darão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Então, os jovens que haviam crescido com ele responderam a este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Eles estavam tomados aí por uma sanha de poder, né? Querendo se impor, né? Querendo que o Roboão mostrasse-se um rei que se impusesse, né, sua autoridade sobre sobre a sua população. Verso 12. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado o seu jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes,
eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. E aí o escritor bíblico está dizendo que essa coisa, de certa forma, Deus moveu aí para Rehoboão ter essa atitude justamente para cumprir a profecia que havia sido feita, né? Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Então o povo se afastou do rei. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje quando esse livro foi escrito. O reino dividido. O povo de Deus, que era para ser um povo só, agora é um povo dividido. E essa unificação do povo de Deus se dá por meio do Espírito Santo na igreja. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Judá e muitos levitas, cujo culto estava concentrado no templo em Jerusalém. E depois, futuramente, nós vamos ver que outras tribos foram se agregando ao reino de Judá. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Roboão queria levantar um exército aqui para guerrear contra Israel, para se impor sobre o reino. Quando Roboão, verso 22, entretanto veio esta palavra do Senhor de Deus a Semaías, homem de Deus, outro profeta. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. E aqui, quando ele falou em Benjamim, eu lembrei que Benjamim continuou junto com Judá como um reino do sul, que era o reino de Judá. Então, as tribos de Judá, Benjamim e boa parte da tribo de Levi permaneceu com Roboão. E aí ele diz, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e as tribos de Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Volte para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para as suas casas conforme o Senhor tinha ordenado, e agora o reino está dividido. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Essas duas cidades aí. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Isso é pensamento do Jeroboão. O que ele fez? Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha o pecado tomando conta do Israel. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro de ouro. Bezerros em 2 extremos do reino de Israel. E o povo agora se torna um povo idólatra, coisa que Deus detestava e condenava. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, porque Deus havia determinado que os levitas deveriam ser os sacerdotes de Deus. E na verdade eles não estavam cultuando a Deus, apesar de que ele queria dizer que aqueles bezerros representavam o próprio Deus.
Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. E agora o povo de Israel se distancia do Deus verdadeiro e cai na idolatria. E aqui começa uma história triste do povo de Deus se distanciando de Deus. É o que nós vamos ler daqui para frente. Cada rei vai ter uma atitude. Há aqueles que vão, especialmente de Judá, vai ter uns que vai se voltar mais para Deus. Outros vão se afastar de Deus e cair na idolatria. E em Israel, quase todos os reis vão seguir a idolatria. Aliás, quase todos, não, todos os reis vão seguir a idolatria mesmo, né? Ninguém vai servir a Deus de verdade. É o que nós vamos ler na continuidade, ok? Vamos orar. E hoje eu quero só fazer mais um pedido aqui, fora os que a gente já ora. A irmã Luzinete pede oração pela sua neta Giovana, que está grávida, e aí os exames médicos constataram que o bebê tem uma má formação no cérebro e que a possibilidade, os médicos acham que no nascimento o bebê vai falecer. Até sugeriu um aborto, mas a mãe e a família resolveram manter a gravidez até o final e seja feita a vontade de Deus. Então, nas suas orações particulares, lembrem de orar pela Giovana, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento, pela proteção que o Senhor nos tem cercado. Muito obrigado pela noite de paz e o descanso, o sono. Obrigado por acordar com saúde. Obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui meditando na palavra e orando uns pelos outros. Que a sua bênção esteja sobre o seu povo, sobre cada pedido que meus irmãos têm nos enviado, têm deixado aqui nos comentários desses vídeos. Ó Deus maravilhoso, clamamos em primeiro lugar por aqueles que não se converteram ainda a Cristo, nossos familiares, ou que estão desviados dos caminhos do Senhor. Meu Deus, usa-nos. Meu Deus, envia-lhes os seus profetas com a palavra inspirada do Espírito Santo, poderosa para demolir fortalezas e libertar vidas e levar ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, em nome de Jesus. E aí nós nos lembramos dos filhos da irmã Luzinete, dos filhos da irmã Maria Luzimar, sua nora, dos filhos da irmã Ana Lúcia, os filhos da irmã Marlene, os familiares da irmã Silvia, os familiares da irmã Raquel, aqueles casais pelos quais a irmã Raquel ora, pedindo que haja harmonia entre os casais e que aqueles cônjuges que não são convertidos ainda ou que estão desviados se voltem para o Senhor. Traz de volta em nome de Jesus. Opera nos familiares, filhos da irmã Maria do Carmo, e assim cada um dos meus irmãos que tem pedido pelos seus familiares e amigos e conhecidos. Opera poderosamente, Senhor, para salvação, novo nascimento, arrependimento, conversão, mudança de vida. Pai maravilhoso, colocamos diante do Senhor os doentes e aí oramos pela gravidez da Giovana. Meu Deus, não compreendemos porque essas coisas acontecem, mas a sua palavra nos diz que um dia nós vamos compreender tudo claramente quando estivermos na presença do Senhor e que agora o nosso dever é continuar crendo que os seus propósitos são os melhores e que no final das contas nós vamos glorificar o Senhor graças à sua grande obra realizada. Portanto, meu Pai, fortalece o coração dos familiares da Giovana, da própria Giovana, os que já são convertidos, que permaneçam olhando para Cristo, os que não são, que se voltem para o Senhor, que a gravidez possa ir a termo,
Quem sabe o Senhor faça um milagre e até surpreenda aquela família com um bebê saudável. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que faz essas coisas. Mas se o Senhor tem outros propósitos, seja feita a sua vontade. E aí nós clamamos pela necessidade da irmã Luzinete de uma cirurgia nos olhos, pela necessidade de saúde para a Letícia, oramos pela saúde da irmã Valdarice, da irmã Lídia, clamamos pelo meu primo Alex, que precisa fazer aquela cirurgia na cabeça, clamamos pela saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Ó Deus maravilhoso, clamamos pela saúde, pela restauração da perna da irmã Aldair, pela cura do João Marco, daquela dor que o acomete, pela operação do Senhor a favor da esposa do pastor Azemado, Agostinho, primo da irmã Aldair. E assim cada um dos doentes colocamos diante do Senhor, a vida da irmã Lídia, Valderice, Letícia, em nome de Jesus. Guia os médicos, os medicamentos, faça milagres, mas age a favor do seu povo. Pai, clamamos assim por cada lar, por cada família, clamamos pela dona Naí na sua idade avançada, com Alzheimer, que em algum lampejo de lucidez ela lembre de Cristo, do que Cristo realizou na cruz a seu favor. Clamamos, ó Deus, pela irmã Nájila, para que seja chamada para o posto para o qual ela foi aprovada no concurso, abre porta de um novo trabalho para o irmão Julião, opera na vida do Paulo, ó Deus, dando-lhe uma nova oportunidade de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que nos perdoa os pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos deu livre acesso à sua presença, que nos fez seu povo. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram nosso caminho. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É para isso que nós vivemos, é a única vida que faz sentido, é viver para a honra e glória do seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, concluímos mais um capítulo da Bíblia. E amanhã, se Deus quiser, às 5h30 da manhã, nós voltamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.